Amém. Eu quero convidar o pastor Jonas. O pastor Jonas é pastor da Primeira Igreja Batista ali no Iriri. O bairro do Iriri fica junto, do lado, né, do bairro do Taquari. Já estive lá pregando já 2 vezes no dia do aniversário do pastor Jonas. Está fazendo 50 anos, né? E eu preguei também no aniversário da igreja, que completou 3 anos, não é isso, pastor? E é com grande alegria que eu quero agora passar a palavra para o pastor. Normalmente, quando alguém prega, eu estou fora, né? Eu estou de férias, viajando. Mas hoje, e semelhante a algumas outras oportunidades, eu estou na igreja. Eu quero ter esse privilégio de ouvir a palavra de Deus hoje, ser alimentado através da vida do pastor Jonas. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar por ele? Meu Pai, toma em tuas mãos o teu filho, abençoe sua vida, abençoe o seu filho também onde ele estiver agora, abençoe a sua esposa, toma em tuas mãos, Senhor, a vida do teu servo, também aquela igreja. Senhor, que aquela igreja, a Primeira Igreja Batista do Iriri, ela venha crescer, se multiplicar e fazer sombra ali naquele local tão necessitado do teu evangelho. Nós clamamos, Pai, pedindo a tua voz nessa noite, que o teu servo sinta a ousadia, a autoridade vinda do teu trono, Senhor, porque sabemos que só pelo Senhor nós podemos falar e sermos instrumento nas tuas mãos. Assim, Pai, oramos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meus irmãos. Podem sentar? Pastor Jonas, fica à vontade. Graças a Deus, irmãos, amém? Boa noite, é muito bom estarmos aqui. Senti a presença de alguns rostinhos aí que eu já conheço, né? Irmão Celso, a esposa e a minha irmã ali. Nós fizemos parte do coral. E Deus é tão bom que permite até que uma pessoa com a idade que eu já tenho cante no coral, né? Mas é o Deus que nós servimos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter esse privilégio de estar aqui no Frade, né? Igreja Batista Vida. E esse agradecimento primeiramente a Deus porque Ele nos separou para nós o servirmos. E é bom quando a gente vê assim pessoas de mais idade, vê jovens, né? Futuro de amanhã da Igreja de Cristo. Eu louvo a Deus pela vida de cada jovem, né? Até porque eu também já fui jovem e agora sou velho, mas não vi um justo mendigar o pão. Amém? Então eu quero agradecer, como eu agradeci primeiramente a Deus, minha gratidão também ao amigo e pastor Renato, companheiro de ministério, né? Pastor Renato, um grande servo de Deus, e que está na condução dessa amada agência do Reino nesse bairro, Frade. Uma pessoa que passou a fazer parte com muita facilidade, Renato. Não só ele, mas toda a sua família, Vanessa, Davi, grande Davi. Eu até falei com o Davi, fiz uma profecia para o Davi, que quando ele crescer e for pastor, eu vou entregar o ministério e vou pedir carta para a igreja que ele estiver dirigindo. Nada a ver, esquece não que eu te falei isso, né? Então, como eu falei, o Renato ele passou a fazer parte com muita facilidade da minha vida e da vida da minha família, né? O Renato ele preenche muitos quesitos que não que eu exija que tenha para ser meu amigo, mas o Renato ele preenche muito deles, até sobrou, né? Eu quero agradecer pela tua vida, Renato, que Deus te abençoe. É sempre um grande privilégio, né, como o pastor Renato falou, nós sermos usados por Deus como instrumento dEle. E quando a gente recebe um convite, né, eu sempre falo que quando a gente é convidado para pregar numa igreja, na verdade não é um convite, é uma ordem de Deus para que a gente pregue a palavra dEle. E eu sempre fico torcendo para que as pessoas não prestem muita atenção em mim, porque não é eu que estou falando, é Deus que está falando através de mim, né? Então, nós somos sujeitos a falhas, nós homens, humanamente falando, somos sujeitos a falhas, mas Deus não falha nunca. Então, por isso eu creio que a palavra de Deus, sendo falada aqui hoje,
tanto por mim quanto pela irmã que ministrou aqui também, chegou no trono da graça. Amém? E eu quero falar que eu não evoluí muito, né, na parte assim de informática, e não vi muita necessidade, não. Então, eu ainda sou aquele pastor que escreve um monte de papelzinho, né, e tem bastante, hein? Vocês, até meia-noite, eu creio que vocês terão tempo de ouvir. Então, eu quero compartilhar muito com os irmãos, muito, né? Nós chegamos a uma determinada fase da vida, eu já estou chegando, 72 anos, né? Mas me sinto novo, porque eu falei com a irmã hoje, antes de começar o culto, que há um mês atrás eu estive em Paracambi, na terra da onde eu vim, na igreja que eu servia. Eu visitei a irmã Eurides, que fez 104 anos, lúcida, e ainda cantou um louvor no dia que nós fomos lá, na casa dela. E não esqueceu de mim, não. Ela lembrou que sou pastor ainda, né? Ela falou, você é o pastor Jonas? Eu falei, amém. Então, prova que a idade não, né? Então, como pastores, na determinada fase da vida, como pastor, a idade chegando, nós temos diversas sensações. E todos nós temos sensações, né? E alguma delas traz algumas emoções, como vir pregar na Igreja Batista Vida no Frade. É bom, não vai ficar na história minha, porque quem escreve a nossa história é Deus, mas vai ficar na minha lembrança que eu preguei na Igreja Batista Vida no Frade, né, e recebi o pastor Renato também lá. Com essas sensações que a gente vai, né, sentindo, eu tive uma sensação e estou tendo uma sensação, ultimamente, que eu sou um pregador tremendo. 21 anos de igreja, e eu cheguei a essa conclusão, Renato, que eu sou um pastor tremendo. E os irmãos podem perceber, né, que eu fico realmente tremendo. Mas são consequências do ministério. Eu quero compartilhar com a amada igreja uma reflexão no 5º livro de Salmos, né? O livro de Salmos, são 5 divisões, são 5 livros, e esse compartilhamento que eu quero que os irmãos façam comigo está no Salmo 126, que é o 5º livro de Salmos, que abrange do 107 até o 150. Então, no 126, nós vamos estar fazendo a reflexão no Salmo 126. E ele nos sugere uma coisa que Deus sempre se preocupou com todos nós, que é a nossa restauração. E eu costumo dizer que ele se preocupa com a nossa restauração, porque lá no Éden ele teve que restaurar a vida de Adão, depois da queda, né? E ele tem feito isso até hoje e vai continuar fazendo enquanto nós formos filhos seus, enquanto nós estivermos nesse mundo que exige que a gente seja restaurado. Então, Salmo 126, os irmãos deixem aberto, Salmo 126, ele é pequenininho, é de 1 a 6 só. Ele é um cântico cheio de alegria, né? Ele faz referência ao retorno dos judeus do cativeiro babilônico, depois de 70 anos de exílio. E essa saída do povo desse exílio se deu no governo, no reinado do rei Ciro, primeiro ano dele como rei. Ao contrário do rei Reboão, né? Ele ligou-se com o povo de Deus. E a palavra de Deus, por boca de Jeremias, cumpriu-se, e o Senhor despertou o espírito de Ciro, para que fosse edificada uma casa em Jerusalém, né? Eu estou contando a história primeiro, né? Que é bom, a gente vai... Porque trazer uma mensagem de Deus exige da gente muita coisa, principalmente a gente estar em sintonia com Ele. E depois a gente vai para ler, vai procurar dicionário, vai fazer estudo. E os irmãos, quando depois chegarem em casa, também vão consultar alguma coisa que o pastor falou. Isso é muito bom, né? Até porque terão a oportunidade para ler a Bíblia mais uma vez.
Então, esse Salmo 126, por ser um salmo de muita alegria, o salmista ele apresenta 3 metáforas nesse salmo. E é usada essas metáforas para expressar a forte alegria que foi o retorno daquele povo para a casa deles. A primeira metáfora, um sonho agradável, no verso 1. Eu vou ler o salmo e depois a gente torna a voltar nele lá. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Verso 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Então, irmãos, 3 metáforas nós vemos no verso 1, que é um sonho agradável. E toda vez que Deus apresenta um sonho para a gente, ele sempre será um sonho agradável. Ele nunca quer que a gente tenha um sonho desagradável, porque Ele é um Deus zeloso e cuidador. A segunda metáfora, as águas frescas das torrentes da área desértica do sul, verso 4, né? Que diz que restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Aí a terceira metáfora, as festividades da época da colheita, né? Verso 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, a gente lê o Salmo, a gente diz que ele tem 3 metáforas apresentadas pelo salmista, e agora a gente dá um nome para esse tema que Deus me colocou para me compartilhar com os irmãos. Esperança de restauração. E aquele povo que estava cativo, eles tinham essa esperança de restauração. Como nós temos, a irmã falou para mim, ali no corredor, que ela esteve adoentada e hoje está restaurada pelo Senhor. Amém? E é assim que Deus trabalha nas nossas vidas, nas nossas famílias. Eu costumo dizer que, quando se diz respeito à restauração de família, todos nós precisamos sermos restaurados em família. Todos nós temos aquele probleminha, né? Toda família tem. E eu costumo dizer que com a minha esposa, 52 anos nós vamos fazer agora de casado. É muito bom, né? Eu falei para ela que ela vai ganhar uma medalha, e eu também, né? Porque tem que ser os dois, não pode ser um só. Mas é bom, tem problema, né? Toda a família tem problema, tem aquelas coisinhas, né? Até o sal do arroz ou do feijão, quando falta, a gente reclama um pouquinho, né? Mas não é tão fácil, só acrescentar um pouquinho de sal, não precisa reclamar da mulher depois de 52 anos, né? Seria uma injustiça. Então, o tema para essa leitura, esperança de restauração. O Salmo já foi lido, e a gente introduz, né, a nossa reflexão dizendo que humanamente, todos nós falando, é um grande desafio para qualquer um de nós, para restaurarmos algo que foi destruído. Muito difícil, né? A gente sente essa dificuldade. Relacionamento, de um modo geral, restaurar uma moradia, fazer obra, né? É uma dificuldade, tem poeira, a mulher reclama, o vizinho fala do barulho. Então, para a gente restaurar qualquer coisa na nossa vida, a gente tem uma dificuldade um pouco grande para fazer isso, humanamente falando. Mas dentro da visão, né, de Deus divina, não tem dificuldade nenhuma para sermos restaurados. É só a gente abrir o nosso coração e falar para Deus: Deus, trabalha em mim, né? Fazer igual o Davi, que era um rei, tinha toda a pompa de rei e tinha poder de rei, e ele confessou para Deus que ele pecou contra ele. E nós, às vezes, não somos reis, não somos rainha, e temos essa dificuldade de falar para Deus, de confessar para Deus: Deus, eu errei, eu estou precisando de um puxão de orelha do Senhor.
E a gente tem essa dificuldade. E é quando eu digo que esperança de restauração. Nós não podemos nunca abandonar essa esperança de sermos restaurados. Então, humanamente é difícil, né? Mas, na verdade, a maioria das vezes, é mais difícil restaurar do que começar tudo de novo. É melhor a gente, em vez de descascar aquele muro e tal, restaurar aquele muro, derruba isso tudo e faz ele novamente, que é mais fácil. E a mulher fala assim, mas vai gastar mais, mas vamos restaurar. Então é necessário, portanto, que possamos clamar ao Senhor e invocar com sabedoria, e a sabedoria que vem do alto, porque às vezes nos falta sabedoria para restaurarmos alguma situação. E a gente, quando faltar essa sabedoria, a Bíblia nos recomenda que a gente possa pedir essa sabedoria a Deus, né? E não é tão difícil de falar com Deus, e a gente fala para Deus e não pode exigir de ouvir a resposta de Deus na hora que a gente quer que Ele responda. Porque nós queremos uma coisa, mas Deus é soberano. Ele vai dar a resposta no momento certo para todos nós. O salmista, nesse salmo aqui, para a nossa meditação e reflexão, vai nos informar que Deus sempre poderá nos restaurar segundo a sua misericórdia. Não é segundo o nosso merecimento, não. Que se fosse para sermos restaurados pelo merecimento nosso, nós não temos nenhum. Mas pela misericórdia dele, que é a causa de nós não sermos consumidos, ele nos restaura no tempo dele, na hora certa, no tempo certo. Nós podemos comparar dentro desse salmo aqui, dentro da nossa reflexão sobre a nossa restauração, e comparar essa restauração nossa ao deserto do Negueb, que em certa época do ano é regado por grande enxurrada que vem dos montes em tempo chuvoso. O deserto é uma região extremamente árida, se transforma em um lindo jardim. E é o que a nossa vida necessita às vezes, de ser regado com o amor de Deus, que está sempre à disposição nossa, para nós nos tornarmos um grande jardim, né, na presença de Deus. Esse fenômeno do Negueb acontece de tempo em tempo e nos serve de inspiração e estímulo para que a gente busque a restauração do Senhor. E como eu falei, irmãos, a nossa vida, ela é mutável, né? Nós somos mutáveis. E eu costumo dizer, às vezes algumas pessoas, quando eu andei falando isso, assim, logo no começo que eu falava, de repente as pessoas não compreendiam muito que nós somos mutáveis, Deus é imutável. Mas eu digo que graças a Deus nós somos mutáveis. E graças a Deus, Deus é imutável. Porque por sermos mutáveis, nós hoje estamos na igreja, sentados no banco, vendo o pastor Jonas, né, de barba branca falando, sendo usado por Deus. E eu não era assim. Eu fui um rapaz como todo rapaz. Joguei bola, né, e participei da vida, do dia a dia. Namorei muito. Tem que puxar brasa para minha sardinha, claro, né? Mas também casei cedo. Eu casei com 18 anos. Eu tenho 2 bisnetos. A menina mais bonita do Rio é a minha bisneta, Ana Luna. E tem um garoto chamado Luther. Então é muito bom ter começado cedo. E a gente pode lembrar disso com muita alegria. Eu costumo dizer que a nossa alegria, irmãos, ela tem que ser constante, porque a nossa alegria ela não vem do mundo. A nossa alegria ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós sabemos, todos nós, povo de Deus, que Deus sempre restaura vidas. A nossa, a minha, a de vocês, toda a nossa vida, e a vida de quem a gente já entende que está precisando que seja transformada e seja restaurada. E essa é a nossa missão, de falarmos do amor de Deus para outras pessoas.
fazer o evangelismo, né? É muito bom fazer isso. Aí, dentro desse tema de restauração, eu arrisco fazer uma pergunta para mim também, serve para mim. A sua vida já foi restaurada? Vocês já perceberam algum dia que a vida de vocês foi restaurada? Se vocês não responderem, eu mesmo vou responder. Todas as nossas vidas foram restauradas. Hoje nós somos cristãos, servimos a Deus. Antes, de repente, uns nasceram em berço evangélico aqui, alguns devem ter tido essa oportunidade, mas quem não nasceu num berço evangélico, hoje é evangélico, então foram restaurados. O salmo que nós lemos aqui, ele nos ensina quando devemos restaurar nossa vida. Ele nos dá o ensinamento para quando nós devemos restaurar nossa vida. O primeiro ensinamento que o salmo nos fornece: lembrarmos do passado. Não é bom lembrar do passado? Eu ouvi uma mensagem de um pastor, que foi meu pastor no Rio, e ele, por atuar na área de parapsicologia, essas coisas assim, ele diz para mim que, ele disse na mensagem dele, eu prestei muita atenção, que não existe nem passado e nem futuro. Ele defendeu uma tese lá na mensagem dele, que só existe o presente. Que o passado, lá no passado, era presente. E o futuro, lá no futuro, também será presente. Tem uma coerência? Tem, eu até achei interessante absorver aquilo. Então, nós lembrarmos do passado. No verso 1 e 2, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então nós estamos lembrando do passado. A gente estava lá no cativeiro. Então o salmo em si começa com a palavra no tempo passado, para lembrar o povo das vitórias que tinham recebido do Senhor. Verso 1 e 2 eu li. Deus já tinha operado maravilhas na vida do seu povo e vai continuar operando, irmãos, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. E depois que nós formos para a glória, aí, então, lá vai ter rua toda bonita, né? Não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes. E a gente vai ficar lá cantando naquele grande coral, né? Eu espero que encontrar esse pessoal lá para cantar no coral e ficar firme lá, né? Meu amado lá, ele gosta do coral. Então ele começa no tempo passado, e livramentos poderosos e milagres, Deus operou e eles nunca se esqueciam e contavam sua história e parecia que estavam sonhando. Né? Quando a gente conta a história da nossa vida, é interessante. A gente parece que está sonhando, né? Eu sonho até hoje, de quando eu construí minha família com a minha esposa. Que inclusive eu falei com o pastor Renato, e estou agora justificando a ausência dela, que ela estava chovendo muito lá perto de Paraty, onde eu moro, e ela tem um problema no joelho, que ela está, deve ser idade, né? Eu acho que ela está andando com dificuldades, uma muletinha, assim, um negocinho assim. Eu falo para ela que eu tenho medo de chegar na idade dela por isso, para não ter que andar com uma escorazinha. Não estou brincando, irmão. Então, na nossa vida, nós podemos lembrar dos muitos momentos que Deus, na sua infinita bondade, restaurou em nós. Aí nós podemos pensar e analisar assim: Ele restaurou a minha saúde o dia que eu estava resfriado, o dia que eu estava com problema, algum probleminha de saúde, Ele restaurou a minha vida. Restaurou a vida de cada um, irmão. Ele restaurou a nossa alegria de viver. Hoje nós vivemos mais alegre. Pastor, mas nós temos problema. Claro que nós temos problema. Mas nós temos também um Deus. Antigamente nós tínhamos problemas e não tínhamos Deus. Hoje nós temos problemas, mas temos um Deus que é maior do que qualquer problema que nós tenhamos.
E isso vale a pena investir nesse Deus. Sempre vai valer a pena. Ó, está quase acabando o papelzinho, tá? Então, ele restaura laços afetivos. E se você, amado, conhece verdadeiramente Jesus, se nós conhecemos, se você conhece, se todos nós conhecemos verdadeiramente Jesus, ele já restaurou o seu viver. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram. E eis que fizeram novas todas as coisas. 2 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer isso. Então, basta lembrarmos das bênçãos que recebemos do Senhor e teremos a nossa fé restaurada e renovada. É só lembrar isso, que Deus ele está sempre... O Senhor já restaurou sua vida no passado? Creio que sim. Creio, irmão, que Jesus renovou a minha vida, a sua vida e as nossas vidas. Então, o segundo tópico aqui. Vamos viver o presente, verso 3 e 4, que diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Versos 3 e 4. Depois o tempo verbal passa para o presente, declarando que atualmente Deus ainda opera maravilhas, verso 3, e nesse momento é feito um pedido por restauração do seu povo, como um deserto que se torna um manancial. Aí o salmista, ele se preocupou de fazer todas essas colocações no Salmo, que é um salmo riquíssimo para a nossa restauração. E eu costumo dizer que quem de nós, não, como eu falei no começo, não necessitamos de sermos restaurados? Todos nós. Todos nós temos que ser restaurados. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus, para Jesus, e falar: olha, eu preciso de restauração. É simples. Às vezes no nosso dia a dia, com nossos vizinhos, com nossos parentes, com nossos amigos, às vezes uma palavra mal dada que a gente dá para um amigo ou para um companheiro, né, a gente sempre procura consertar aquilo. É uma maneira que tem da gente estar sendo restaurada por Deus. O autor expressa o seu povo, expressa o clamor do seu povo por restauração das suas vidas. Assim como Deus operou no passado, muito mais Ele pode fazer agora e vai fazer sempre. Eis agora o tempo oportuno. E qual é o tempo, pastor? Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o tempo e o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2 vai falar sobre isso. E mesmo que sua vida esteja seca, como estava lá no deserto, e você se sinta solitário como num deserto, creia que Deus sempre estará te abençoando. Isso serve muito para os jovens, né? Que às vezes acham que Deus não está abençoando eles, mas está muito, até porque eles estão passando da idade de jovem para adulto. E que passando pelo vale do Ardo, ele faz dele um manancial de bênçãos, o cobre e a primeira chuva. Salmo 84, 6 fala sobre isso. E por mais que nós estejamos abençoados, irmão, por Deus, se formos olhar melhor, veremos que ainda há muito que ser restaurado em nossas vidas. A gente fala assim: não, eu já fui muito abençoado. Mas aí, se a gente olhar com os olhos humanos, a gente fala: acho que já está bom, né? Não, não está bom não, eu quero que Deus me restaure a cada dia. Eu quero que Ele me renove a cada dia da minha vida. Eu com 72, se eu chegar a 100 anos, eu quero falar: Deus, eu ainda preciso de restauração. Eu estou já com 100 aninhos aí, mas eu quero chegar igual a irmã Eurides, lá com 104. Se ela chegou, vai ser bom para mim também. Por mais que estejamos abençoados por Deus, como eu falei, a gente olha para trás e veremos que ainda há muito que ser restaurado em nossas vidas. Deus quer fazer isso. Deus quer restaurar a nossa vida. Basta que a gente permita que Deus faça isso. Ele é um Deus
tranquilo, um Deus educado, um Deus cuidadoso, mas Ele não se intromete nas nossas vidas sem que a gente autorize. E Ele tem poder para isso, mas Ele nos deu autonomia para que a gente possa escolher, né, o que a gente quer. Inclusive isso. Se eu falar, Deus, eu não quero que o Senhor se intrometa na minha vida, não. Ele vai fazer isso, Ele não vai se intrometer. Mas eu já faço o contrário, eu digo, Deus, eu quero que você se intrometa sempre, que a minha vida é a sua vida. Eu costumo dizer, irmãos, que o conceito de vida que às vezes nós temos na nossa cabeça é um pouco diferenciado do que é a realidade. O que é a nossa vida? A nossa vida, ela não é uma doação de Deus. Pastor Renato, Deus não nos doou vida, Ele nos concedeu vida. Concessão é diferente de doação. Né? Se Deus me desse vida, eu ia falar para Ele assim, Ele me deu vida e me deu o direito de escolha, livre-arbítrio. Então, quando Ele me chamasse, pastor, já está na hora, eu digo, não, senhor, quero ficar até os 120. Ele não ia poder fazer nada, mesmo ele sendo Deus. Aí Ele concede a vida para todos nós. Que a hora que, e assim mesmo Ele concedeu, soprou na nossa narina o sopro de vida. Aí quando chega a hora, Ele fala, Deus, ô fulano, pode vir. Acabou a concessão, não faço a renovação e tem que vir. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus. Como eu fico contente e lembro que Paulo dizia que o viver para nós, todos nós, é Cristo. E o morrer é lucro. Mas eu costumo dizer que quando se fala nessa palavra morte, as pessoas ficam assim meio receosas, né? É interessante, pastor Renato, eu preguei numa igreja em Paraibuna, São Paulo, interior de São Paulo. Aí para a gente falar muito e ter oportunidade de falar, né? Antes da reflexão, eu perguntei à igreja, a igreja é pequena, assim, um pouco maior do que a nossa lá, no Iriri, e o povo paulista é carregado no sotaque, né? Fala porta, pedra, e mais do interior, né? Aí eu perguntei à igreja antes da minha reflexão, quem queria ir para o céu? Aí eu fiquei impressionado que todo mundo levantou a mão. Até eu também levantei na hora, quando eu perguntei. Eu levantei as duas, né, de uma vez. Aí todo mundo quer ir para o céu. Aí passaram-se uns 2 minutos, eu tornei a fazer uma segunda pergunta para entrar na reflexão. Falei, irmãos, quem tem medo de morrer? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, caramba, eu não entendi. Os irmãos querem ir para o céu e têm medo de morrer? Né? Aí depois do culto e tal, lá fora no pátio, teve uma irmã que falou assim, pastor, o senhor fez uma pegadinha com a gente, né? O senhor fez isso, aquilo, não... Ficou chato porque eu levantei a mão 2 vezes. Então, irmão, o autor aqui, ele expressa uma maneira aqui, e basta que a gente permita que Deus haja na nossa vida, basta que a gente levante um clamor a Ele e peça que Ele restaure a nossa vida, a nossa sorte, para que a gente saia desse cativeiro do pecado que nós sempre vivemos, que Ele nos ensine, que Ele nos capacite a burlarmos essa situação que a gente vive de pecado. Isso é fácil, é só falar para Deus, Deus, age, me puxa a orelha, me machuca, me quebra, me restaura. Precisamos testemunhar de Deus, bem como orar por essas pessoas e pela vida das pessoas que ainda não têm essa oportunidade de ser restaurada por Deus. Isso é uma missão nossa. Aí vamos para o futuro, versos 5 e 6, que diz assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Né? O que precisa ser restaurado em sua vida hoje, na minha vida hoje?
a gente pode, dentro dessa reflexão, a gente tirar um momento, né, assim, dentro do momento da reflexão e pensar no que o pastor está falando. O que a nossa vida pode ser restaurada hoje? Será que existe alguma coisa para ser restaurada hoje? Eu tenho certeza que a minha tem coisas para ser restaurada. E tem todo dia. Se eu for pensar todo dia na restauração que eu preciso de Deus, todo dia terá uma restauração. Por menor que seja, tem uma restauração. O tempo verbal dos dois últimos versículos passa para o futuro. Após o pedido de restauração, né, o texto remete ao futuro, profetizando a colheita dos frutos semeados. E é o que acontece com todos nós quando nós pedimos restauração. A gente vai ver lá na frente frutos vindo de Deus nas nossas vidas, na vida da nossa família, dos nossos filhos. Né? Eu fico contente sempre quando o Renato fala. Ele lembrou de estar pedindo pela minha esposa e pelo meu filho que necessita da oração dos irmãos. Né? Alguém fala assim, mas o senhor é pastor e ele tem problema? Tem, claro que ele tem problema. E o jovem está muito sujeito a problemas. E o meu garoto, o meu jovem, que está com 45 anos, o mais novo, eles estão ficando velhos, todos eles. Ele é menino. Ele necessita dos cuidados dos irmãos. O nome dele é Douglas, né? E eu tenho certeza que os irmãos lembrarão do nome dele. Já foi missionário da Jocum, hoje afastado da igreja, e necessita da oração dos irmãos. Os irmãos não esqueçam de pedir pela restauração da vida do Douglas. Amém? Temos que ter na nossa consciência que, por melhor que estivermos, sempre haverá algo a ser restaurado na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas. Deus tem nos chamado para ajudar outros que estão ao nosso redor. E tem muita gente ao nosso redor que precisa da nossa ajuda. E a Bíblia diz que a gente deve pregar o Evangelho por toda Samaria, para os confins da terra. Aí eu costumo perguntar para alguns amigos, aonde é o confim da terra? Os confins da terra, às vezes, está do nosso lado, nosso vizinho, que nós cumprimentamos, né? Trocamos alguma fala, trocamos até alguma guloseima que se faça, né? Mas às vezes a gente não se preocupa como é que está a vida espiritual daquela pessoa. Nós nunca perguntamos, nós nunca convidamos para a igreja, e nós falhamos nisso, e todos nós falhamos. A gente, esse corre-corre do dia a dia, às vezes deixa a gente assim meio. Mas vamos lá, você está preparado para ser restaurado no futuro? Aquele povo estava sendo restaurado no passado, no presente, e estava sendo restaurado para o futuro. E nós, irmãos, nós estamos nos preparando para sermos restaurados no futuro? E eu tenho certeza que nós estamos. E Deus tem um propósito na vida de cada um dos irmãos. Hoje é quarta-feira, e eu já vim aqui algumas vezes, né? E a gente vê tanta cadeira vazia, mas o Espírito Santo de Deus se faz presente nesse lugar. E eu tenho certeza que Deus está olhando para o Renato, está olhando para mim, está olhando para cada um dos irmãos que estamos sentados, que ajudam, não ajudam o Renato, pastor Renato, vocês ajudam o reino de Deus a crescer. Né? E o anjo maior da igreja, o pastor Renato, consequentemente, ele pega uma carona nessa ajuda de vocês diante de Deus. A palavra de Deus declara que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1 fala isso. Então Deus tem um tempo de restauração para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, para a vida da igreja. Aqui era a Igreja Batista do Frades, né?
Aí hoje a Batista Vida foi restaurada. Algumas pessoas perguntam para mim assim, pastor, a tua igreja batista é renovada? Eu digo, é. É renovada? Eu digo, é. Desde a igreja primitiva, a igreja vem se renovando, né? Então toda a igreja é renovada, porque nós estamos vivendo momentos de agora. Deus tem um tempo de restauração, e sendo assim, todos os que antes choraram passarão a sorrir e colher seus frutos em abundância. Vocês creem nisso, amém? Você está precisando de restauração? Estamos. Em qualquer tempo, Deus pode restaurar sua vida. Qualquer tempo. E qualquer tempo dele. Não é qualquer tempo nosso. A gente faz alguma confusão às vezes e achar que Deus tem que restaurar agora, como se fosse pelo SEDEX. Deus restaurou. Não, é no tempo dele. Acabou o papelzinho, irmãos. Agora eu não sei o que eu vou falar mais, Renato. Tinha muito papelzinho. Vanessa, não rio não, Vanessa. Você vai chegar nessa época também. Irmãos, mais uma vez, foi um prazer muito grande estar com os irmãos. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Que vocês possam ter sempre a unção de Deus presente na vida de vocês. Né? Que vocês possam, como diz o livro de Josué, ser forte e corajoso apenas. Que Deus será com vocês aonde quer que vocês andarem. E eu vou estar encerrando lendo em Jeremias 15, 19, que diz, assim respondeu o Senhor, se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Amém? Que vocês possam ter palavras bem dignas, bem fortes, bem com a autoridade de Deus, para que Deus possa estar sempre na vida de vocês. Que Deus os abençoe, que Deus possa estar dobrando a paciência de vocês, para vocês me ouvirem um outro dia. Amém? Pastor Renato. Vamos colocar de pé, vamos estar orando. Renato está doido para ficar com esse papelzinho meu aqui, mas não vou dar para ele não. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos expressar nossa gratidão a Ti, Senhor. Não só pelo fato de estarmos aqui, mas pelo fato de o Senhor nos manter vivos. Deus, muito obrigado porque nós fazemos parte do Seu exército. Muito obrigado, Deus, porque nós estamos aqui na Sua igreja, na direção do pastor Renato, com pessoas que se propuseram a estar aqui, deixaram seus afazeres em casa, e, portanto, nós buscamos a Tua unção sobre a vida de cada um. Ó Deus, muito obrigado mesmo por conhecer pessoas novas dentro da minha convivência, que o Senhor possa derramar muitas e muitas bênçãos sobre a família de cada um aqui representada. Ó Deus, fique com eles, por favor, não os deixe, restaura a vida de cada um deles, na medida que o Senhor acha que precisa ser restaurado. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Poder sentar por um instante, irmãos, pastor, nós queremos, deixa eu ajeitar aqui, nós queremos em nome da igreja, deixar esse presentinho para o senhor, não é? E pastor, normalmente gosta de algo que ajude no ministério, né? Se o quiser abrir, pode abrir, se quiser se alegrar aqui no púlpito mesmo, fique à vontade. Pastor Renato me deu uma Bíblia. Ele me deu uma Bíblia, a última vez que ele me deu uma Bíblia. Irmão, a Bíblia é de Lutero. E eu falei para o pastor Renato que eu não preciso nem fazer mensagem quando eu vou na igreja com aquela Bíblia. Eu só chego e digo, irmãos, fique de pé. A minha Bíblia. Amém? Amém. Eu espero que não tenha. Rapaz, olha só. Que legal, hein? Obrigado, Renato. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar pelo pastor.
Pastor Jonas, irmãos, com a idade que é uma pessoa de grande coragem, pois começou o trabalho lá há 3 anos, e o templo que está levantado lá tem o braço desse homem aqui cavando buraco lá, e vocês precisam ver a obra que está levantada lá. E eu quero chegar nessa idade com essa força, né? Que Deus tenha misericórdia de mim, me abençoe e assim conceda a todos nós. Pai, muito obrigado pela vida do teu servo, continue abençoando ele, que ele tenha saúde, Senhor, que ele continue com vigor ali com aqueles irmãos abençoados, e ele seja bênção ali para a sua esposa e para o seu filho. E nós oramos, Pai, pedindo a restauração do filho dele, que ele volte para o caminho do Senhor e que o teu servo conte essa bênção para nós ainda, Senhor, mais breve, Senhor. Nós cremos, Pai, o Senhor Deus é o que nos ama além do que nós possamos amar uns aos outros. O Senhor nos ama muito mais. Assim, Pai, te pedimos a restauração da fé do teu filho, no nome de Jesus. Amém.